Filipenses, capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Paulo nos traz uma mensagem nos falando da seguinte forma: pois muito hás, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Queridos amados irmãos, através desta mensagem que o apóstolo Paulo nos traz, eu quero refletir com você nesta noite, e para todos os nossos amados irmãos, a qual estão nos ouvindo lá em Moçambique, na região da África, a qual eu tenho o maior prazer de estar trabalhando juntamente com este povo, que tanto necessita da oração do povo de Deus, que tanto necessita da oração do povo na face da terra. Mas esta mensagem eu quero trazer para um despertamento, porque esta mensagem ela não vai direcionar somente uma região, somente um continente, mas ela vai abranger todas as regiões. Porque quando Paulo ele traz esta palavra, Paulo ele relata a respeito da igreja de Filipenses. E aqui quando nós lemos esta mensagem, nós poderemos ver que Paulo ele não fala como se tivesse falado a primeira vez. Mas Paulo aqui ele traz uma mensagem e diz, olha, outra vez vos digo. Ou seja, Paulo já tinha alertado ao povo sobre esta questão. E mais uma vez ele estava alertando sobre este tema. Mais uma vez ele estava despertando o povo sobre este assunto. Um assunto a qual nós temos esquecido nos dias em que nós estamos vivendo. O dia em que nós estamos convivendo sobre essa terra é uma palavra que tem sido esquecida das milhares e milhares de igrejas que existem sobre esta terra. Muitas têm esquecido desta palavra. Paulo diz, com seu coração quebrantado, sua alma angustiada, e chorando ele diz, mais uma vez vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Amados, quando nós paramos para meditar sobre esta palavra, quando nós paramos para analisar esta situação em que a igreja de Filipenses estava vivendo, quem sabe nós olhamos para nós e dizemos, não, nós não somos inimigos da cruz de Cristo. Ao contrário, nós anunciamos a cruz de Cristo, nós pregamos a mensagem da cruz, nós amamos a cruz de Cristo. Porque foi através dela que nós recebemos a nossa salvação. Foi através da cruz que nós obtenhamos a salvação em Cristo Jesus. Foi através dela que nós alcançamos a oportunidade de estar ao lado de Deus futuramente. Mas se nós pararmos para analisar, quem sabe nós olharemos para nós e deixaremos um pouco a ignorância de lado. E começaremos então a cair em si. E começaremos então a perceber que a verdade é que muitos de nós somos inimigos número 1 da cruz de Cristo. Por que inimigos número 1? Porque quando Jesus ele fala em sua palavra, olha, aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele deixou claro sobre esta mensagem? O que é negar a nós mesmos? O que é renunciar à nossa vontade? Amados, nós não estamos vivendo uma época fácil. Mas nessa época em que nós vivemos, nós temos visto muitas pessoas esquecendo do evangelho genuíno e vivendo um evangelho de engano.
Um evangelho onde só se prega prosperidade. Um evangelho onde as pessoas só buscam bênçãos materiais. Onde as pessoas só se preocupam com o seu ego. Nós nunca vivemos numa sociedade tão egoísta como nós estamos vivendo hoje. Onde as pessoas desejam tudo para elas. Onde elas almejam tudo para elas. Nós estamos vivendo uma época mais egoísta que a Terra já viveu. As pessoas não se preocupam mais com o seu próximo. As pessoas não se preocupam mais com seus amados que estão vivendo ao seu lado. A preocupação de muitos é somente consigo e com sua família. Se ele tem o pão sobre a mesa, para ele tudo está tranquilo. Se ele tem um teto para morar, para ele tudo está bem. Mas e as vidas que precisam? As almas que estão morrendo, indo para o inferno dia após dia. Amado, milhares de vidas estão perecendo. Milhares de almas vão para o inferno todos os dias. São centenas e centenas delas que estão perecendo. Enquanto nós ministramos esta palavra, enquanto nós falamos sobre esta palavra, muitas delas já partiram. Muitas delas já pereceram. Morre, em média, 160 mil pessoas morrem por dia. Quantas pessoas morrem por segundos, por minuto? Você já fez o cálculo para pensar? E muitas delas morrem simplesmente de fome, frio, sede, enfermidades que vêm e destroem seu organismo e não resistem e acabam indo para a sepultura. O nosso mundo inteiro, mais de 300 milhões de crianças passam fome. E o que nós temos fazendo a respeito disso? Não é sua responsabilidade. Quem sabe eu digo, também não é a minha. Talvez seja do governo. Não, amados. A responsabilidade é de cada um de nós. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela nos dá um exemplo vivo de como era a igreja de Cristo. Amados, a igreja de Atos, ela não construía templos luxuosos. Ela não construía templos grandes. Não. A igreja de Atos era uma igreja que vivia para a vontade do Senhor. Era uma igreja que vivia por amor. Era uma igreja que vivia pelo Evangelho de Cristo. A igreja de Atos, aqueles que tinham mais, vendiam para repartir com aqueles que tinham menos. E amado, eles não faziam isso pensando em receber o dobro, não. Eles não faziam isso pensando que iam ficar milionários. Não, eles faziam porque havia comunhão entre eles. Diferente de hoje. Se um pastor, um homem de Deus, que realmente vive pela obra, pela fé, que se dedica na obra do Senhor, que batalha pelas suas ovelhas, que luta pelo seu ministério, com seu coração sincero, e ele pede a contribuição do povo para ajudar um trabalho social, para ajudar a obra verdadeira de Deus, para ajudar uma família necessitada, para ajudar crianças famintas, para ajudar famílias desabrigadas. Poucas pessoas ajudarão. Poucas. Eu digo isso porque nós trabalhamos há muitos e muitos anos com trabalhos sociais, com casa de recuperações, abrigo para jovens. E agora estamos com um trabalho dando início ali na África,
em Moçambique. E quantas vezes nós imploramos e pedimos, faltamos apenas nos ajoelhar nos pés das pessoas, nos humilharmos, para ver se conseguimos pelo menos uma doação, às vezes de R$100. E as pessoas mal se manifestam. Outras prometem, mas vivem só de promessa. Mas quando se fala numa campanha da prosperidade, quando você chega em umas igrejas luxuosas, e ali há uma campanha, e naquela campanha o voto é de R$1.000, e se você cumprir aquela campanha e fizer aquele voto, Deus vai te dar um carro, ou uma casa, ou abrir uma porta de emprego, ou te dar uma causa que está na justiça, você não pensa, você vai lá e faz. Você simplesmente levanta do seu banco, pega o envelope, mesmo não tendo condições, você vai lá e cumpre. Você cumpre porque você está desejando receber aquela bênção. Mas não foi isso que o Senhor nos ensinou. Não foi isso que o Senhor veio nos ensinar neste mundo. Jesus, ele, uma certa feita, estava passeando, evangelizando pelo deserto, pelo mar da Galileia, pela beira do rio, pelo monte, onde ele andava, ele estava ensinando. E uma certa feita, antes de atravessar o outro lado do rio, estava ali uma multidão ao lado dele, acompanhando. Ele olhou para aquela multidão e ele sabia o que estava no coração daquele povo. Ele foi e disse para aquele povo: olha, eu sei por que vocês me seguem. Vocês me seguem não porque eu sou bom, não porque eu faço milagre. Não. Vocês me seguem porque eu dou de comer para vocês. Eu dou aquilo que enche o estômago de vocês. É por isso que vocês me seguem. Mas não porque vocês me amam. Não porque vocês querem fazer a minha vontade. Não porque vocês desejam me obedecer. Não. Vocês me seguem porque eu dou de comer. E ali ele continuou com o sermão e disse: olha, o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar sua cabeça. As aves dos céus têm seus ninhos, os pássaros têm seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E ali então muitos que estavam seguindo ele viram a realidade. Eles viram que o Evangelho não era aquilo que eles pensavam. Seguir a Cristo não era aquilo que eles pensavam. E muitos começaram a se levantar e se dispersar. Foram saindo um a um. O discípulo Pedro, vendo o povo se retirar, olhou para o mestre e disse: Senhor, duro é este sermão. O Senhor agora pegou pesado demais, o povo está tudo indo embora. O povo agora ficou com medo. Jesus olhou para Pedro, quem sabe Pedro pensou: bom, eu falei com Jesus, quem sabe ele volta atrás, manda o povo voltar e diz: olha, não, eu peguei pesado realmente. Realmente eu fui longe. Não é bem assim não, vocês podem continuar. Não, irmãos. Jesus não falou isso. Pedro talvez pensou que Jesus fosse aliviar. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: queres tu também seguir após eles? Queres tu também me deixar? Pedro então se espanta e olha para o mestre e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? E é sobre essa questão que Paulo se refere à igreja de Filipenses. Quando Paulo diz: olha, vós sois inimigos da cruz de Cristo, Paulo se refere a esse assunto, a qual hoje se agrava cada vez mais. Amados, sem medo de errar,
99% das igrejas perderam o foco, perderam a visão, perderam o caminho verdadeiro, saíram da trilha, pegaram caminhos errados, caminhos que levam ao engano, caminhos que levam à perdição. E muitos homens, muitos profetas e pastores, até mesmo incentivam a seus obreiros a não falar sobre isso para não tocar na obra. Mas, amado, o que é a obra de Deus e o que não é a obra de Deus? Até quando vamos nos calar? Até quando vamos aceitar o erro de muitos líderes que perderam a direção? Jeremias foi um profeta que foi perseguido grandemente. Ele era perseguido a ponto do povo desejar a morte dele. Por quê? Porque ele debatia contra os falsos profetas, os falsos pastores. Ele não alisava. Porque ele diz, olha, vocês alisam e saram a ferida de meu povo com palavras boas, dizendo paz, paz, quando não há paz. Quando não há paz. E é o que nós estamos presenciando hoje. Homens manipulando os falsos milagres. Homens usando a magia mágica para manipular milagres falsos para atrair a multidão. É a campanha de sal grosso. É a campanha do mergulho dentro da piscina. E onde está a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus? A minha palavra é eficaz, diz o Senhor. Mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é pura e genuína. Nós não precisamos enfeitar para ver o agir de Deus. Nós não precisamos criar algo para enfeitar o poder de Deus. Não. O poder está na oração e no jejum. Uma certa feita, os discípulos tentando expulsar um demônio de uma criança, de um adolescente, e não conseguiam expulsar aquele demônio. Então chamaram o mestre, chamaram Jesus. E Jesus chegou ali e expulsou aquele demônio, e aquela criança ficou sã. E quando eles estavam a sós com o mestre, disseram, mestre, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E o Senhor disse para ele, olha, esse demônio, ele não sai senão com jejum e oração. A chave da vitória, a vitória que a igreja necessita, a vitória que você precisa, está no jejum e na oração. Agora, contra uma coisa que mais tem destruído a vida financeira de muitos cristãos, nem o jejum e nem a oração resolverão. Nenhum nem outro. Por quê? Porque isso só resolverá através da sua fé, que é o devorador. Amados, muitos crentes estão indo à loucura. Eles estão correndo de igreja em igreja, fazendo campanha, propósito, isso e aquilo, porque têm deixado de ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. E este mal, este demônio, só se repreende sendo fiel. Agora, o que nós falamos sobre dízimo? Dízimo, irmãos, não é somente a questão financeira, você todo mês ser fiel ali no dízimo. O dízimo também vem sobre o seu tempo. Nós temos que ter mais tempo para Deus. Que essa é a nossa oferta, a oferta alçada, aquela oferta a qual nós alçamos sobre os pés do Senhor. A nossa oferta voluntária. Quantas vezes você tem ido à casa do Senhor? Quantas vezes você tem buscado a Deus? Quantas vezes você tem intercedido pelas almas? Quantas vezes você tem saído para evangelizar? Amados, nós queremos ganhar vidas para Cristo, mas nós não temos feito nada. Nós não temos saído atrás, nós não temos ido buscar essas vidas que precisam de Cristo.
Vamos trabalhar. Grande é a obra, grande é a seara. Poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. É por isso que o campo está cheio de lobo. É por isso que o campo está cheio de devoradores, devorando almas de muitos cristãos, iludindo, ludibriando o povo de Deus. E Jesus nos alertou: olha, cuidado com esses falsos profetas, cuidado com esses falsos homens, que eles usarão tamanho sinal, tão grandes sinais eles farão, que até mesmo os escolhidos serão enganados. E nós não temos visto ao contrário, amados. Muitas pessoas têm sido iludidas, enganadas por estes homens. Homens, irmãos, que têm casas luxuosas, mansões. Este não é o evangelho que Cristo nos ensinou. Eu não quero que um homem de Deus, um líder, ele viva na miséria para provar que é líder, para provar que é profeta, para provar que é um pastor de Deus, não. Mas também, um líder não tem que viver num luxo, irmãos, enquanto muitos dos seus rebanhos estão até faltando arroz sobre a sua mesa. Não. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos seguir o exemplo dele. Olha o que ele nos mostrou quando andou sobre esta terra. É sobre isso que Paulo nos relata, irmãos. Amar a cruz de Cristo, seguir os passos de Jesus, tomar nossa cruz, negar nós mesmos, é negar nossa vontade. Aquele carro importado que eu tenho desejo de ter na minha garagem, eu abro mão por um simples carro. Eu não preciso de um carro importado de luxo, não. Eu tendo um carro bom para fazer a obra, isso já é o suficiente. Jesus, nem isso Jesus teve. Eu não preciso de uma casa, uma mansão para morar. Eu tendo uma simples casa, isso já é o suficiente. Que eu tenho onde me abrigar. Tem ali o canto dos meus filhos. Tem ali o meu cantinho para me repousar. Tem ali uma estrutura boa para sobreviver. Eu não preciso de uma mansão luxuosa para provar que eu sou um grande homem. Não, irmãos. Deus não está nesse negócio, não. Deus nunca esteve neste negócio e nunca estará neste negócio, porque o nosso reino não é aqui. O nosso tesouro não pertence a este lugar. Não, não pertence a este lugar. Vamos trabalhar com fé. Se você está num lugar onde você realmente vê que isso não está acontecendo, saia. A Bíblia diz: sai do meio dele, povo meu. Saia do meio da Babilônia. Saia do meio da prostituta. Saia do meio deste povo. E procure um lugar onde você poderá viver um evangelho sadio, onde você poderá ver seu pastor sendo amigo, onde você poderá ver seu líder com você ao seu lado evangelizando. Onde você verá ele chegar na igreja com um carro simples, assim como os demais irmãos, com um carro simples. Eu não estou falando carro simples, irmão, não é um carro caindo aos pedaços, não, porque também Deus não quer isso para um homem de Deus. Onde você, para sair com o carro, você tem que empurrar. Você entra no carro e bota 3, 4 irmãos empurrando. Não, não é isso. Não, não é isso. Mas um carro simples é um carro popular. Um carro que você tenha condições de andar. E onde os irmãos vão ver que você realmente tem um carro, porque você necessita fazer a obra do Senhor. Mas quando você chega na sua igreja com um conversível, um BMW, um Camaro amarelo, que nem muitos homens que nós conhecemos, que andam até mesmo de helicóptero, de aviõezinhos, de jatinho para cima e para baixo. Não, irmãos, esse não é o Evangelho de Cristo. Esse não é o Evangelho de Cristo. Esses homens se tornaram inimigos da cruz de Cristo e estão ensinando o povo a se tornar inimigos da cruz. Estão ensinando o povo a ser amante da prosperidade, a ser amante de si mesmo, a amar o dinheiro. Enquanto Jesus disse: olha, aquele que ama dois senhores não poderá agradar nenhum e nem ao outro.
Se você ama Deus e Mamon, você ama Deus e o dinheiro, você não serve para Deus. Não, amados. O dinheiro é bom? É. Mas para a sua necessidade e não para a sua grandeza. É por isso que o Evangelho está sofrendo. É por isso que as vidas hoje, as almas, não querem saber de igreja. E aqueles que estão saindo da igreja não querem mais voltar. Porque em vez deles saírem daquelas igrejas e procurarem uma igreja sadia, eles já perderam a esperança. Eles já acham que é tudo igual, que não há uma diferença nenhuma nem de outra. Por isso, é tempo de você mudar. Falamos muitas vezes do catolicismo por causa de suas idolatrias, por causa de suas imagens, porque a Bíblia condena, porque a palavra de Deus condena. Mas quantas coisas a palavra de Deus condena e os cristãos estão fazendo? Quantas coisas que a palavra de Deus está condenando e você está praticando? Quantas vezes você já separou, já casou, separou e casou, e a palavra de Deus condena isto? A palavra de Deus condena, o próprio Jesus condena. Ele chama isso de adultério, prostituição. Quantas pessoas criando campanhas, vivendo em cima de campanhas. Isso também é idolatria. É prostituição da palavra de Deus. Vamos despertar, amados. Vamos acordar. Jesus está às portas. Eu não me importo se eu tenho 3, 4, 5 membros. Eu não me importo se eu vou ter a vida inteira apenas 10 pessoas ao meu lado. Mas essas 10 pessoas eu quero ter o prazer de apresentar uma a uma perante o Senhor. Uma a uma. Este é o meu desejo, este é o meu sonho. Mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Eu não vou agradar ninguém, amados, para ter um templo cheio, abarrotados de pessoas. Não, isso não me interessa, isso não me cabe, isso não me pertence. Jamais farei isso, eu jamais fiz isso na minha vida. Eu conheci o Evangelho aos 8 anos de idade. Prego o Evangelho desde criança e nunca abri mão da verdade. Hoje tenho 38 anos. 38 anos. Eu tinha 8 anos quando conheci o Senhor. E nunca me afastei desta verdade. Vou sempre pregar esta verdade. Vou sempre anunciar esta verdade. Vou sempre proclamar esta verdade. Até Jesus voltar. Que ele leve mais 100 anos para vir. E eu morra antes dele vir. Mas eu morrerei anunciando esta verdade. Que é algo que eu tenho convicção. Que ele está voltando bem antes disso. Eu não sei nem se eu serei sepultado. Porque eu tenho certeza que ele está voltando, ele está mais perto do que nós possamos imaginar. Porque o mundo está vivendo um caos. O mundo vive um terror. O mundo vive uma tragédia. E a igreja de Cristo está se contaminando com este mundo. Você olha para as irmãs de muitas igrejas, elas parecem mais uma árvore de Natal toda enfeitada do que mulheres santas. Elas conseguem ganhar até de uma árvore de Natal. Tem mulheres que a árvore de Natal passa vergonha na frente dela. Onde está a santidade destas mulheres? Cadê as mulheres santas? Cadê aquelas mulheres onde viviam suas vidas dedicadas para Deus? Derramavam lágrimas diante dos pés do Senhor. Derramavam lágrimas na casa do Senhor. Onde o choro delas era ouvido. Onde os choros delas eram escutados lá no céu. E Deus atendia este clamor. Onde está este clamor? Onde estão estas mulheres guerreiras? Onde estão? Mas nós vemos igrejas onde mulheres estão só fazendo peças teatrais. A igreja hoje virou picadeiro de palhaços. Virou picadeiro de teatro. Não se vê mais mulheres com unção.
onde elas começavam a cantar um louvor, e elas muitas vezes não conseguiam terminar o louvor porque elas começavam a falar em línguas estranhas e o poder de Deus se manifestava naquele lugar. Não, amados. Essas igrejas estão morrendo. Essas igrejas estão morrendo. Podemos contar nos dedos as igrejas que ainda buscam a verdade. Podemos buscar nos dedos, contar nos dedos as igrejas que se preocupam com a alma do seu irmão. Nós temos o prazer de poder viver uma vida santa diante do Senhor. Não sou melhor que ninguém, nem quero ser melhor que ninguém. Porque o único que foi bom foi o Senhor Jesus. E mesmo assim, quando ele esteve sobre essa terra, que chamaram ele de bom, ele disse, olha, ninguém é bom, senão o Pai que está nos céus. Nem nesse momento ele trouxe a glória para ele. Hoje vemos homens que dão lugar a si próprio do que lugar a Deus. Se Deus usa ele uma vez no milagre, ele já acha que o ministério já está formado. Ele começa a montar o seu ministério e ali ele acha que ele já é uma grande coisa. E ele já não prega mais o evangelho, mas ele prega a placa da sua igreja, ele prega o seu ministério, ele prega o seu nome, mas não mais o nome de Jesus. Nós vemos pregadores que quando vão pregar no lugar de irmãos, eu estarei aí levando uma palavra poderosa. Eu estarei aí. Não. Ele não bota, Jesus estará aí. Eu estarei junto com vocês e Jesus estará fazendo a obra. Vamos mudar nossos conceitos. Vamos mudar nossas atitudes. Vamos nos tornar homens e mulheres de Deus. Amado, nós poderíamos estar sacudindo este mundo inteiro. O povo mais poderoso, a nação mais poderosa da terra, chama-se cristão. O povo cristão é o povo mais poderoso. Amados, se nós conhecêssemos realmente o Deus a qual nós servimos, se você conhece realmente o Deus a qual você serve, o Deus a qual você diz que ama, você não teria medo de nada. Você abriria sua boca e profetizaria sem medo e diria, olha, eu estou profetizando porque Deus irá cumprir isso na sua vida. Não tenha medo de se levantar no meio desses homens e profetizar a verdade. A profecia é a palavra de Deus. A verdade é o Evangelho. Não seja mais um inimigo de Cristo. Não seja você mais um inimigo da cruz. Não busque prosperidade. Não busque riqueza. Não busque bens materiais. Mas busque o Evangelho de Cristo. Busque a salvação para você e sua família. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós estamos começando um trabalho maravilhoso ali em Moçambique. Temos mais de 60 crianças. Temos ali um orfanato com 29 crianças, órfãos de pais. Crianças que não têm pai, não têm mãe, que estão aos cuidados do nosso querido, amado irmão pastor Faruque, ali em Moçambique, juntamente com sua esposa e seus filhos. Nos ajude naquela grande obra de fé. Nos ajude nesta grande caminhada. Nos ajude nesta batalha. Amados, não é para mim. Graças a Deus, Deus me deu condições de trabalhar. Não sou nem um milionário, nem um homem rico, não. Mas o meu trabalho eu faço com dignidade. O meu sustento vem com o trabalho das minhas mãos e não com a obra da igreja. Ao contrário, através do meu trabalho, eu invisto na obra do Senhor. Nós investimos no trabalho aqui, na região do Rio Grande do Sul. E investimos num trabalho ali na região africana. O nosso trabalho sempre foi levado a sério. Muitos anos trabalhamos ali
em Brasília, Distrito Federal. Durante 18 anos, ministramos ali naquela região. Durante 18 anos, trabalhamos ali com casas de recuperações. Ajudamos ali trabalhos missionários. Durante 18 anos, grandes trabalhos nós realizamos sobre aquela cidade. E graças a Deus, que Deus me abençoou muito sobre aquele lugar. Mas quando Deus me ordenou para que eu viesse para o estado do Rio Grande do Sul, Ele mandou apenas uma vez. Eu não teria nem condições, eu não tinha como estar aqui nesse estado. Mas eu não pensei duas vezes. E aqui estou eu, há 1 ano sobre este lugar. Estou aqui 1 ano trabalhando neste lugar. E eu creio que grande obra Deus irá realizar. Grande obra Deus está realizando. E nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua força, nós contamos com a tua vontade, com a tua dedicação nesta obra. Nos ajude. Nos ajude a manter este trabalho, nos ajude a manter este projeto. Amados, porque estas vidas precisam de você e precisam de mim. Sozinho eu não posso fazer nada. Sozinho ninguém faz nada neste mundo. Mas quando o povo de Deus se une por uma causa justa, grandes coisas Deus faz. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ter uma bênção na sua vida? Você quer que Deus abra as portas? Não precisa fazer campanha da prosperidade, não, amados. Estenda as tuas mãos, assim como a igreja primitiva. O povo crescia, o povo prosperava, irmãos, porque eles ajudavam um aos outros. Eles não faziam campanha para arrecadar fundos, para construir templos luxuosos e grandíssimos, não. Porque eles cultuavam um na casa do outro. É como nós fazemos aqui. Aqui um irmão pede para fazer um culto, nós vamos fazer. E lá estamos nós fazendo um culto na casa de um, na casa de outro. Que o nosso objetivo não é criar um templo aqui em Porto Alegre. Logo, logo teremos uma sede. Apenas para poder fazermos a nossa administração local. E os nossos cultos de Santa Ceia e um culto na semana. Mas o nosso objetivo é levar a palavra nas casas. Fazer o culto nos lares de famílias. Porque através desses cultos nos lares, vidas são salvas, vidas são libertas, vidas chegam ao Evangelho. Por isso, amados, se você deseja se unir a nós, se você deseja juntar força conosco, se você deseja estar ao nosso lado batalhando por uma grande obra, o momento é agora. A hora é agora. Este é o momento de unirmos as nossas mãos em prol de uma grande obra de Deus. Este é o momento de você abraçar esta causa. Este é o momento de você abraçar aquelas crianças ali em Moçambique. Este é o momento de você fazer algo. Este é o momento de você abraçar esta obra. Por isso, amados, eu conto com a sua ajuda, eu conto com você. Eu conto com cada um de você. E quero agradecer a cada irmão, cada irmã, cada jovem e criança que estará nos ouvindo através desse vídeo lá em Moçambique. Porque eu creio que esta palavra será abençoada e será uma palavra que irá impactar a vida de cada irmão africano. Porque logo, logo nós estaremos aí neste lugar, onde com certeza esperamos batizar centenas de irmãos de Moçambique, onde teremos o prazer de levar uma palavra abençoada diretamente aos nossos irmãos aí em Moçambique, onde teremos o prazer de estar determinando a unção e a consagração de nossos novos obreiros, juntamente com o nosso querido e amado pastor Faruque. Que Deus venha abençoar cada um de vocês.
Que Deus venha derramar as bênçãos dele sobre as suas vidas, sobre a vida do seu lar, sobre a vida da sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, sobre o seu comércio, sobre o seu lar em geral. Que a saúde venha reinar. Que a enfermidade venha a ser repreendida. Que toda doença que tenha atacado o seu lar venha a ser destruído e queimado pelo sangue de Jesus. Eu quero ministrar a bênção e a vitória para a sua vida. Eu quero ministrar a cura em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue que emana todo o poder, o sangue que libera toda unção, o sangue que libera toda a cura da alma do homem. Este sangue carmesim, este sangue de Jesus derramado sobre a cruz do Calvário, que este sangue venha purificar você e sua família. Que este sangue venha curar a tua alma. Que este sangue venha libertar o seu lar. E eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. Fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.